presidente eleito Lula anunciou hoje Aloísio Mercadante será o próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Vamos ver como foi o anúncio. Eu, Aloísio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloísio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. Tá aí, Aloísio Mercadante no BNDES, Francis Teixeira. Ananias, vai ter um papel importante. Há uma expectativa de que 45 bilhões de reais sejam desembolsados para pequenos e médios empreendedores no próximo ano aqui no país. Como o Lula ele quer fomentar a geração de emprego e renda, o BNDES vai ter um papel muito importante. Lembrando que o Aloísio Mercadante ele já foi ministro da Educação, já foi ministro da Casa Civil, e desde que ele começou a participar das articulações da equipe de transição, já se comentava do interesse dele em assumir o BNDES pela função que tem o banco e pela importância que ele vai ganhar, que ele já tem e vai ganhar, ser turbinado a partir do próximo ano aqui no país. E essa fala de Lula se dá depois do presidente eleito ter afirmado, instantes antes, nesse mesmo evento, de que não ocorrerão privatizações no país durante o seu governo. Pelo contrário, as empresas estatais que ainda não foram privatizadas serão revitalizadas e deverão gerar lucro no governo Lula. E aí, na sequência, ele anuncia Aloísio Mercadante como presidente do BNDES, com foco no financiamento de ações, projetos que tenham repercussão na sociedade. Acredito que no momento onde o BNDES sai do financiamento de grandes empresas, de grandes empreendimentos, para diversificar a aplicação desses recursos e garantir dinheiro para quem quer produzir no país. E uma das empresas que estava, inclusive, existia um pré-calendário, era o próprio Correios, né? Os Correios, os funcionários já viam. Aí havia um enxugamento forçado de funcionários, um processo de terceirização assim, meio impositivo. E agora a categoria relaxou está muito mais à vontade, né? Até que eles denunciavam assédio moral constante dentro da empresa, com a finalidade do empregado se desestimular e acabar se desligando da empresa para reduzir o quadro e agravar o quadro da empresa, agravar o quadro na prestação de serviço. Né? Já eu escuto você, Ari, você, Cíntia, mas antes, outro trecho desse mesmo evento, onde o presidente Lula falou, a gente mostra agora. Ele fala sobre o mercado. Foi logo após anunciar Aloísio Mercadante, presidente do BNDES. E aí, já prevendo reações no mercado, Lula falou. Vamos conferir. Ao mercado, eu queria dizer ao glorioso mercado. Ao mercado que muitas vezes parece invisível. Ao tentarem julgar o que nós estamos fazendo, digam se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi esse país. De pergunta ao agronegócio se ganhou o tanto de dinheiro que ganhou no meu tempo. Pergunta aos empresários da indústria se ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu tempo. Pergunta aos banqueiros se ganharam tanto dinheiro. Mas também pergunta aos bancários, aos comerciários, às pessoas que ganham salário mínimo, porque nós provamos que é possível governar para todos de verdade. Hoje ele subiu um pouco o tom, né? Ele deixou um pouco aquela linha mais moderada, mas também a gente precisa entender o contexto, né? Assim, o presidente, ele praticamente está sendo chantageado, né, pelo Arthur Lira, não tem outra palavra para dizer. Hoje as informações é de que o presidente
da Câmara teria dito a ele que o futuro presidente teria que conseguir 6 votos no STF para barrar a inconstitucionalidade, que se decrete a inconstitucionalidade do orçamento secreto. É uma imoralidade. Então, assim, quando se faz, é uma imoralidade. Não existe Esse aquilo ali. tipo de Aquilo ali tem que, imposição- para fazer aquilo ali, tem que acabar com a lei de atualidade fiscal, né? Pois Porque aquele é. projeto, ele atropela toda a lei. Tem que fazer uma assim, reforma da Constituição. quando se impõe isso a um presidente eleito, eu acho que até aqui está sendo tudo tão negociado, né, tudo tão conversado, se abriu tanto, o Partido dos Trabalhadores já apoiou a candidatura do Arthur Lira, então eu acho que tudo é uma questão de... Eu acho que o Lula hoje quis se posicionar. Ele quis dizer assim, olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu cedi tudo que foi me Mas pedido até o também momento, mas vamos- calma vamos- que, peraí, vamos é até com calma, aqui... né? É até aqui. E isso não é à toa, porque eu acho que esse Lula estava fazendo falta para quem votou nele. Esse Lula firme, né, em relação ao mercado, esse Lula de dobrar a aposta indicando o mercadante falando da forma que falou. Então, eu acho que esse Lula estava precisando, nesse momento agora, para marcar posição, e principalmente depois de ontem, né? Eu queria também só aproveitar para destacar aqui o protagonismo do Flávio Dino, Sim. nesse começo de governo. E como o Flávio Dino conquistou a mídia, como ele fala, né, como ele se movimenta assim, muito bem. A sensação que eu tenho é que ele já é ministro. É, Está ministro. Ele ontem, em especial ele pela- ontem falou, com entrevista ele ontem falou com o coletiva, chefe da segurança classe pública, né? origem. Aquelas declarações dele. E- Depois como é que eu Dos atos classificaria? criminosos Não, dos lá. atos não, daqueles... Eu não sei não, daqueles paramilitares. Terrorismo, né? Ele, para usar a palavra que ele usou a terrorista hoje. Ele falou Sim. numa entrevista. E diante da omissão, como você destacou. É, aí, porque o ministro dos se omitiu atuais. completamente com aquela nota que não dizia nada, com Ele, coisa inclusive, nenhuma. ele ficou, foi engraçado, porque eu fiquei Também observando fiquei isso. até a madrugada. Não, e os policiais federais atrás dele aqui. Já aquela segurança que é feita pelo Polícia Federal ficou tão, assim, parecendo que ele já era um ministro, né? Ele disse, olha, não houve qualquer ameaça ao presidente Lula, não houve, e a gente tem que apurar isso rigorosamente, não ficar, entre aspas, não ficar passar a mão na cabeça de quem está agindo contra a Constituição. Flávio Mas foi Dino vergonhoso deu- do Anderson Torres, o posicionamento do ministro da Justiça. Sim. Estava jantando. É, e uma nota que não dizia nada com coisa e ele, nenhuma, né? ele estava num restaurante ali. O mundo se acabando lá de fora, ele num restaurante. O Pareceu Ele Flávio pediu- Dino deu um recado claro, Claro, é. Verdade. um recado duro, um recado direto, de que os atos terroristas, como ele nomeou, que aconteceram em Brasília, não vão impedir a posse de Lula como presidente da República, não vão incitar que o golpe aconteça. Isso pode estar na cabeça de algumas pessoas, E outra, mas na prática não vai. na verdade, outro, Se aplicar. isso foi trabalhado já dentro das Forças Armadas. Uma das coisas que mais o Flávio Dino, no início, ele teve uma espécie de... Ele era, inclusive, queria, de certa forma, falar sobre essa questão da defesa, e o Lula também deu uma freada nele, porque ele criou um problema no início com alguns militares. E no momento desse, é melhor você ter uma posição de contenção. João. O que foi que aconteceu? O Zé Múcio, na verdade, praticamente é um consultor dos militares, né? Inclusive trabalhando com algumas fábricas da indústria bélica. Vamos só ouvir o Ari, ele vai falar sobre mercadante e sobre Isso. a fala de Lula ao mercado. Olha, só para pontuar aí, eu achei que o governo Ibanez Rocha foi muito omisso também no combate aos criminosos, tá? Ninguém foi preso, ficou ali tudo por aquilo mesmo, não custa lembrar que ele é bolsonarista. Agora, sobre... E o problema, Ari, é que tem uma questãozinha, a movimentação no DF é diferente. Embora o governador tenha um papel na segurança pública, o DF, a polícia, o Corpo Bombeiro, toda a área de segurança é paga pela União e o comandante não é o comandante supremo do DF. Ele É o presidente alegou da que a República. área do Exército. É o Ele presidente da alegou que a República. área do Exército. Mas É o ele foi presidente da República. acionado. Foi, ele Então o foi presidente da acionado e se República omitiu. era esperar que o presidente da República tomasse uma atitude. Ele podia ter tomado atitude, mas lá a prioridade, o comando mesmo no DF é do presidente da E República. para concluir, o mercadante abriu uma polêmica, que é, ele pode ser presidente do BNDES por conta da lei das estatais? Ele já divulgou, através da assessoria dele, que pode. pode. Inclusive citou um caso de 2019, né, que um outro presidente também
foi escolhido. E ele tem um argumento, ele diz, olha, eu presido a Fundação Perseu Abramo, e essa fundação, ela não é um órgão partidário, ela é um órgão de discussão. Então, ele não vê nenhum problema, há ali uma questão sendo discutida entre especialistas, se pode, se não pode, mas eu acho que foi um nome para o que o presidente Lula quer, presidente eleito, acertado, para desconcentrar os investimentos do BNDES, que estavam ali com uma concentração absurda em grandes investimentos. Eu só queria fazer mais um comentário sobre o Mercadante. Ele vai ter um desafio muito grande, porque os desembolsos do BNDES caíram mais de 50% nos últimos 5 anos. Para se ter uma ideia, já chegou a 135 bilhões. Agora, em 2021, ficou na faixa de 70 bilhões. Então, foi uma queda muito grande. Então, ele vai ter muito trabalho frente ao BNDES. Olha, já já a gente vai trazer para você